na frequência! Entra na frequência! Entra na frequência! Entra na frequência! Estamos chegando de novo aqui Ângelo Inácio, da Pastoral da Ecologia Integral. Estou muito bem acompanhado por minha companheira Seni. Seni? Tudo bem? Estou aqui, Seni Giannini, da Pastoral da Ecologia Integral, novamente, eu e Ângelo Inácio, hoje com visita. Isso, estamos muito bem acompanhados, professor Alexandre da Fiocruz, que retorna ao nosso programa para a gente bater um papo sobre como está a qualidade do ar no município do Rio de Janeiro. Olá, meu querido amigo professor Alexandre. Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma grande satisfação retornar com vocês e estou à disposição da gente aprofundar sobre um tema muito importante para o cotidiano da vida das pessoas. Poluição do ar, ambiente saudável, saúde pública. Câmbio? Pergunta de R$1 milhão. Como é que está a poluição na cidade do Rio de Janeiro? Como é que é dividido isso na nossa cidade? Veja, eu acho que, claro que vivemos desigualdades sociais e espaciais impressionantes. Isso eu não preciso dizer para as pessoas. A realidade de Ipanema não é a realidade de Campo Grande. Ok? O IDH, o Índice de Desenvolvimento, é muito desigual nos territórios e nos municípios do estado do Rio de Janeiro, tá? A gente tem que tomar cuidado ao falar Rio de Janeiro cidade e Rio de Janeiro estado. Essa variação ela é muito grande, porque a poluição atmosférica ela fica como se fossem reservatórios na atmosfera, circundado entre a geologia, entre as emissões atmosféricas e as condições de contorno. E existem lugares que ficam concentrada a poluição. Então, veja, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa chamada média. A média da poluição atmosférica é X. Essa informação ela é importante? Ela é, mas ninguém vive na média. As pessoas vivem numa situação que é muito favorável perto da orla marítima, por exemplo, e uma situação muito desfavorável no interior do município e do estado do Rio. Então, a média aí ela não expressa o impacto ambiental aonde as pessoas vivem, que é o maior tempo que ela respira. Claro, a gente desloca, mas aonde ela mora? Isso tem muito a ver, Ângelo, principalmente com aquelas comunidades que moram próximas de complexos industriais altamente poluidores no país. E tem licenciamento ambiental. Isso é que é impressionante. Esse licenciamento ele precisa ser revisado. Ou seja, quem mora próximo da CSN não sofre impacto da poluição atmosférica em Volta Redonda? É um outro município. Quem mora ao lado da Ternium, antiga TKCCA, que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa lá, um estudo de caso. Bom, eu fui recentemente, eu ainda vejo as roupas do varal sujas de poeira. Eu peguei uma folha e passei a língua assim, no dedo e o dedo na folha. Aí você vê o contraste. Quem vai me dizer que não tem poluição atmosférica, Ângelo? Veja, a Fiocruz tem equipamentos de monitoramento, tá? Eu não usei os equipamentos de monitoramento naquela pesquisa. Eu peguei uma folha e eu mostrei para a moradora. E sabe o que a moradora me disse, do lado da Ternium? Que ela tinha que receber um salário porque ela todo dia trabalha para limpar a casa dela para tirar a poluição atmosférica. Isso foi dito por uma moradora.
Existe uma terra em Ipanema? Não existe e nunca existiria. Percebe? Por isso que, às vezes, a gente trabalha com o termo do racismo ambiental. As fontes de poluição, elas são colocadas em lugares onde a pobreza é mais significativa. O que eu acho muito perverso, viu? Nós somos da saúde e achamos que a água, o ar, é um direito humano para todos. Câmbio. Isso aí. E a gente também precisa pensar um pouco mais, né? E aí convoco todo mundo que mora nas áreas, vamos chamar assim, privilegiadas da nossa cidade, para pensar o que o senhor nos falou no outro programa, de que a poluição ela não fica paradinha ali só onde está, né? Ela viaja. Então, não é porque uma área que sofre um racismo ambiental maior, na outra área que é privilegiada, ela também não vai sofrer com isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, no sentido de alertar a população, a população civil, de tomar atitude, o que a gente pode fazer, por onde a gente vai? Bom, eu sempre acho que a organização comunitária ela é o elemento central. Isso vai acontecer com as inundações que vão se agravar no Rio de Janeiro por causa das mudanças climáticas. As comunidades organizadas elas vão ter uma condição de respirar melhor. Porque até o Estado chegar no local, Ângelo, mortes são evitáveis. Isso cabe para tudo, cabe para evento extremo, calor, temperatura, inundação e a poluição atmosférica. Então, perceba, essa sua pergunta, Seni, ela é muito importante, porque às vezes a população não sabe nem a quem recorrer. Veja, se uma indústria contamina, ela é causadora. Mas quem é? O morador não vai conseguir chegar na indústria. Ele vai ser barrado. E ele pode até correr risco se ele tentar entrar. Quem é o mediador? Na responsabilização, o principal protetor da saúde é o Estado brasileiro. Mas, ao falar Estado, as pessoas também não sabem quem é o Estado. Né? Sabe que o Estado cobra imposto, sabe que o Estado muda regras, mas quem é o Estado que protege isso? Bom, primeiro, o órgão ambiental. Existe o Instituto Estadual do Ambiente, a nível estadual. Existem institutos municipais de saúde, de meio ambiente. Qualquer evidência, mesmo que não seja um relatório científico, esse negócio de você mostrar um pano que está todo sujo. Aí, às vezes, mas essa poeirinha aí não é nada. Aí o morador pegou um imã e puxou o material metálico, grudou no imã. Então, como é que não é? Como é que é qualquer coisa? Percebe? Então, a população ela sabe identificar problemas. O problema é como é que ela recorre. Então, tem Ministério Público, Defensoria Pública, sempre é importante. Agora, eu sempre começo pelo órgão competente de fazer o controle, que é o órgão ambiental. Ele existe para isso, meus amigos. Se isso não está sendo cumprido, por que ele funciona? Por que ele existe? Mas não é só o órgão ambiental. Mesmo na saúde, nós temos a vigilância em saúde. Eu sou professor de vigilância em saúde. Então, tem vigilância da qualidade do ar, tem vigilância da qualidade da água. O problema é que a população, às vezes, nem sabe qual é a água que ele bebe e nem sabe qual é o ar que respira. Qual é a proposta? Aí é uma coisa que a gente sempre defendeu na Fiocruz. Essas informações têm que ser públicas, no site, na internet, mas com uma clareza de informação que diga como é que está a poluição atmosférica daquela pessoa que mora naquele lugar. E se a situação estiver ruim, o que deve ser feito? Então, eu acho que os órgãos, prefeitura, Estado, deveriam até informar o que ele está fazendo quando o indicador é ruim. Porque esse indicador ruim não é um efeito da natureza. A natureza ela tenta sempre se equilibrar. Agora, esses grandes empreendimentos, elas acham que é caro fazer a limpeza do esgoto, do efluente industrial, da poluição atmosférica, acha que lucra mais com isso. Prejudica os seus próprios trabalhadores. Eu quero deixar claro isso, Ângelo.
Porque o trabalhador de uma fábrica é o primeiro a sofrer a poluição da fábrica. Então, eu acho que as informações têm que ser públicas, numa linguagem que as pessoas entendam, e o Estado tem que dizer o que está fazendo quando esses empreendimentos não estão de acordo com a legislação. E a vigilância em saúde é fundamental para fazer o controle do controle. Câmbio. Tem algum outro bairro no Rio de Janeiro que tem complicações assim? Santa Cruz aparece desde o primeiro programa que a gente fez com o senhor, Santa Cruz aparece despontando. Qual seria esse outro problema em outro bairro? Tem alguma outra coisa tão grave como essa? Não, veja, é porque você tem dois tipos de poluição. Você tem a poluição fixa, que ela está muito ligada às indústrias que jogam particulados e emissões, gases e partículas pequenas. Não é só gases. Você também tem particulados que eles são tão pequenos, Ângelo, que ele não só entra no nariz, ele entra aqui no respiratório e chega no pulmão. Opa! Particulado é poeira. Poeira de qualquer coisa. É uma poeira muito... Como o senhor falou agora, poeira de ferro. Você quando está respirando poeira de ferro. Detalhe, quando essa poeira chega no pulmão, começa a dar problema grave, viu? Uhum, pode, inclusive, dar câncer. Inclusive, pode dar câncer. Poluição atmosférica gera câncer. Incêndio gera câncer. Estudos da Fiocruz mostram isso, estudos internacionais, isso é inequívoco. Tá certo? É isso que evita doença. Você ter ambientes saudáveis, com água, atmosfera, natureza. É disso que a gente fala, não se separa os corpos humanos dos corpos hídricos, dos corpos ambientais. Essa visão que é ar-condicionado e tal, esse ciclo não fecha. Também tem poluição atmosférica em ar-condicionado. Você está entendendo? Então, perceba, a informação tem que ser dada e o Estado tem que dizer o que ele está fazendo com os empreendimentos. Eu falei da poluição fixa, mas tem uma outra poluição, que é a poluição móvel, que vem das emissões dos carros. Houve uma audiência pública recentemente, que eu tive a oportunidade de estar presente, que o Detran tirou o monitoramento da poluição das emissões dos tubos de descarga dos carros. Por que isso? Por que essa medida foi tirada? Isso não melhoraria as condições de saúde da população? Então, nessas vias de grande trânsito, eu sempre coloco o exemplo da Avenida Brasil, porque é categórico. Se você tem carros com melhores condições, você vai reduzir a poluição atmosférica. Então, o Estado tem que fazer o controle, meus amigos, e aí eu faço uma pergunta provocativa para vocês. Quem é que governa o Rio de Janeiro? Eu não estou perguntando governador, não, pelo amor de Deus. Eu quero dizer, quem é que governa? É o Estado que manda nas empresas para elas cumprirem o que está escrito na legislação, ou é as empresas que mandam no governo? Essa pergunta é importante. Câmbio. É importante, provocativa, e eu acho que a gente até já sabe a resposta. Por tudo que está acontecendo. Eu queria tocar num ponto, o senhor falou aí de gastar, do governo está gastando ou não com a questão, gasta-se muito com saúde. Para gastar muito com saúde, ou melhor, para deixar de gastar com saúde, a gente não deveria insistir na medicina preventiva, e aí medicina preventiva que eu digo é não deixar a pessoa ficar doente. Como é que a gente faz para a pessoa não ficar doente? Para responder em 2 minutos, tá, professor? Não, você colocou uma questão central e eu queria muito agradecer vocês por isso. Eu acho que essa é uma boa forma de fechar. Melhor do que cuidar da doença é evitar ter a doença. Então, isso que a gente está falando de controlar a poluição atmosférica, fazer a vigilância, ela concretamente reduz a necessidade da gente ir para as unidades de saúde, para os hospitais. A gente precisa de territórios saudáveis e sustentáveis. Muita farmácia não é sinal de saúde, é sinal de doença. E nós não temos o Sistema Único de Doenças. Sabe o que nós temos? Isso aqui, ó, é o Sistema Único de Saúde. E aí eu mando um grande abraços para vocês. Valeu, professor.
Mais uma vez, Perfeito. nos sentimos obrigados a chamar o senhor novamente para continuar explicando essas coisas no Rio de Janeiro. Seni, está contigo. Precisamos muito. Palmas aqui novamente para o SUS, palmas para Palmas para o todos, SUS. palmas para o Sistema Único de Saúde que nós temos. E vamos concluindo mais um programa, convidando todo mundo que está assistindo para curtir, comentar, compartilhar e nos ajudar nessa causa. Entra na frequência. Entra na frequência. Até lá. Um abraço, paz e bem. Tchau. Até logo. Entra na frequência! Entra na frequência! Entra na frequência!